Graça e paz, amados irmãos, nós prosseguiremos em nossa jornada em conhecer o grande amor do nosso Deus. E dessa vez com o estudo de número 4, que tem como título Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vamos orar, vamos pedir a orientação do nosso Senhor para que o Santo Espírito de Deus abra a nossa mente, o nosso entendimento para compreendermos os ensinamentos das Escrituras. Oremos. Ó Deus, nós somos muito gratos pela oportunidade que nós temos de ler, entender e estudar a Tua Palavra. Como é bom poder debruçar nesses preciosos textos sagrados que tanto nos ensinam e enche o nosso coração de esperança na certeza de que o Senhor breve volta para buscar a Tua igreja. Nós te rendemos, Senhor, toda a honra e toda a glória, e agora nos entregamos diante do Senhor, pedindo a capacitação e a orientação do Teu Santo Espírito. Que cada um desses textos que estiverem sido estudados agora, ao longo dessa aula, que o Senhor nos fale ao coração de um modo muito especial, para que possamos aplicar essa palavra e de forma a produzir frutos para a Tua honra e glória. O que nos motiva a estudar a Tua palavra é conhecer-te mais e mais. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Irmãos, há um texto no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 12, que diz assim: O meu mandamento é este, o Senhor Jesus falando, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E aí, lendo esse texto, este mandamento que o Senhor nos deixa, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, surge uma indagação, uma pergunta. Como é possível Jesus ordenar que amemos uns aos outros? E uma pergunta que surge dessa: o verdadeiro amor, ele pode ser imposto dessa forma? Tem um comentarista chamado Wiersbe, que ao debruçar sobre esse texto, ele afirma o seguinte, que é necessário lembrar, que nós tragamos à nossa memória, que o amor cristão não é, em sua essência, um sentimento, mas sim um ato de escolha ou decisão. Ele continua afirmando que a prova desse amor não se encontra em nossos sentimentos, mas em nossas ações, a ponto de entregarmos a vida por Cristo e uns pelos outros. O amor que procede de Deus, porque Ele nos amou primeiro, por isso que nós amamos. Esse amor, ele vai além de um simples sentimento, é uma ação. E o cristão, ele ama a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com todo o seu ser. O amor a Deus se manifesta de forma plena, uma entrega total ao Senhor, porque o amor de Deus ele é irresistível. E, ao mesmo tempo, é um amor que transborda em nosso coração e nos faz olhar para o próximo, uns aos outros, amando uns aos outros, sem distinção, sem acepção de pessoas, da forma como o coração do Pai deseja e se alegra. E um texto na primeira carta de João 3,16 corrobora nesse sentido, dizendo: Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quando nós vivemos em comunhão uns com os outros, essa comunhão que o Espírito Santo estabelece no corpo de Cristo e que nos move a estar aqui a cada reunião, a cada culto, seja o matutino no domingo, o vespertino, nas reuniões de oração, nos estudos bíblicos, nos ensaios, seja de instrumentistas, coral, equipe de louvor, tudo que nos move a reunir, estarmos juntos aqui, é o amor de Deus.
E esse amor é de tal forma que não somos nós mais que vivemos, mas Cristo vive em nós. E aí essa comunhão que é estabelecida no corpo de Cristo nos faz viver como corpo de Cristo. Somos um só como corpo de Cristo, como a igreja de Cristo. Então, nesse sentido, quando o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3:16, afirma que nisto é possível conhecer o amor. Nisto que Cristo deu a sua vida por nós, e esse exemplo nos move a dar a nossa vida pelos irmãos. Nós dedicamos esse tempo em comunidade, para a honra e glória do Senhor, certos de que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Significa tratar os outros como Deus nos trata. É dessa forma que o amor, ele é manifesto por meio da ação. Não é um amor de palavras, mas é um amor que é prático, ele mostra por meio de atos, por meio do nosso viver e por meio da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Uma das características do amor de Deus é que esse amor ele é capaz de romper as barreiras de qualquer tipo de isolamento social. O isolamento social que nós temos vivido nesses últimos tempos por causa da pandemia do Covid-19 não é uma novidade. Se a gente for olhar vários momentos da história da humanidade, já ocorreu também situações pandêmicas, início do século XX, da Idade Média também com a peste bubônica, início do século XX com a influenza a gripe, né, que nós chamamos hoje. Na época da Idade Média, a peste bubônica, a peste negra, né, que acabou espalhando por toda a Europa. E também, desde os textos sagrados, as pessoas que sofriam problemas de pele, em especial lepra, elas precisavam cumprir um isolamento, até mesmo para não comprometer a integridade, a saúde do povo que se reunia naquele arraial. E há um episódio registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículos de 1 a 3, que retrata como que com o amor de Jesus, essas barreiras do isolamento social, elas caem. E o evangelista diz assim, Mateus diz assim, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Aquele leproso sofria, além da terrível doença, o isolamento social que era imposto. Ele não podia ser tocado por ninguém, ele perdia o convívio com a sua família, com aqueles que estavam ao seu redor, seus amigos, toda aquela comunidade que vivia ao redor dele, ele perdia esse convívio e tinha que viver isolado, até mesmo para manter a integridade da saúde das outras pessoas que não estavam contaminadas com a lepra. A gente tem que lembrar que naquela época, a tecnologia que nós temos hoje, que nos ajuda a lidar com diversos tipos de doenças de pele, naquela época não tinha essa tecnologia ainda. A saúde não era, a parte medicinal não era tão desenvolvida igual nós temos nos dias de hoje. Então, restava cumprir o isolamento social. E aquele leproso, ele rompe primeiro a barreira do isolamento, ele dá um passo, porque ele vai até Jesus e clama, adora o Senhor Jesus e clama para que ele seja purificado. E sabe que isso só vai ocorrer se for da vontade do Senhor. E o Senhor, de uma forma muito amorosa, ele diz, quero que você fique limpo, e ele imediatamente fica limpo. Mas antes tem uma coisa que chama atenção, Jesus toca, a narrativa diz, estendendo a mão, tocou-lhe, ou seja, rompeu essa barreira do isolamento que ele tinha. Eu fico pensando há quanto tempo esse homem leproso não sentiu o toque de uma pessoa.
e Jesus toca ele, já restaurando todos os traumas sociais que, de repente, ele podia carregar até aquele momento. Toca aquele homem e diz: quero, fica limpo. E imediatamente aquele homem, ele fica limpo. Aquele leproso, ele se aproximou com fé e expressou essa fé por meio das palavras, adorou o Senhor Jesus. Jesus fala, ele toca e ele cura aquele homem. Que amor pleno! É um amor que traz entendimento, que Jesus fala com ele, cura ele de uma forma sobrenatural, cura aquela enfermidade e restaura o convívio social, simbolizado com toque, quando Jesus toca aquele homem que estava há tanto tempo passando por isolamento. Outro episódio se refere à cura de enfermos e ao livramento e restauração daqueles que estavam endemoniados, registrado ali em Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17, o texto em tela diz: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Que grande amor do nosso Senhor! Jesus, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele nos amou, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores e nos deu vida eterna. Nós estávamos condenados, o pecado trouxe separação entre nós e Deus, e Jesus, ele vem e torna-se o único e suficiente mediador entre Deus e os homens. Esse amor que o Senhor Jesus manifestou, e nesses dois relatos bíblicos é expresso de forma bem clara, é um amor que rompe as barreiras de qualquer isolamento social. A pessoa naquela época, quando passava por alguma enfermidade, ou quando estava tomada por algum espírito maligno, aquelas pessoas, elas eram literalmente marginalizadas e ficavam à margem da sociedade em que elas viviam. Mas o Senhor Jesus, ele vem para romper as cadeias que prendem. Ele vem exatamente para trazer liberdade àquele que está cativo, libertar também aquele que está oprimido. E ele faz isso manifestando de uma forma muito amorosa o seu poder. E é interessante nesse relato de Mateus que com apenas palavras ele expelia esses espíritos malignos, de forma a trazer libertação para aquelas pessoas que andavam nas trevas. O nosso Senhor, ele nos amou de tal maneira, que aquilo que a gente vê no relato de Isaías 53, que é resgatado aqui por Mateus, quando ele faz o relato de seu evangelho, mostra de forma clara que o Senhor Jesus, ele veio para morrer a nossa morte, de forma que hoje podemos viver a sua vida. E glória a Deus, porque a vida é eterna, nós temos uma eternidade à nossa frente para passarmos junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse primeiro ponto do nosso estudo, eu queria apenas abordar sobre algo que é conhecido por nós cristãos, mas muitas vezes temos dificuldade para compreender isso em sua plenitude. O amor de Deus, o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. De fato, Deus, ele não faz acepção de pessoas, porque Deus é amor. Jesus, como a exata expressão do amor de Deus, ele demonstrou sem restrições a misericórdia de Deus, quando ele andava entre nós ali, entre todos aqueles que viveram com Jesus, naquela época dos relatos feitos por Mateus, Marcos, Lucas e João. E Mateus, no capítulo 9, nos versículos de 10 a 13, ele traz um relato interessante, quando Jesus, logo após chamar Mateus, o próprio autor do Evangelho,
que no Evangelho de Lucas também é chamado de Levi. E aí, esse Mateus, ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos, uma espécie de funcionário público daquela época, e obviamente não era muito querido pela sociedade judaica e por as pessoas que habitavam ali na região da Judéia. De tal forma que, pelo relato bíblico que nós vamos ler agora, é interessante observar que Mateus ele registra de acordo com o pensamento da época, falando sobre os pecadores e publicanos, como se os publicanos fossem uma classe especial de pecadores. Tamanha a hostilidade que os publicanos eles encontravam em relação ao povo judeu. E ali em Mateus 9, 10, 13, a gente vê o seguinte relato que revela esse amor de Deus que não faz acepção de pessoas. E sucedeu que, estando ele em casa, ou seja, na casa de Mateus, logo após ele ter sido chamado para seguir Jesus, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Por que come o vosso mestre? Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Na narrativa que se encontra em Lucas, capítulo 5, 27 a 32, que é concomitante com essa narrativa, a casa em que Jesus estava, à mesa com publicanos, conforme relatamos aqui antes da leitura desse texto, era a casa de Mateus, que ali em Lucas é chamado de Levi. A expressão publicanos e pecadores, conforme também já foi abordado, ela mostra como que os publicanos eram tratados de uma forma especial, como se fosse uma classe especial de pecadores. E aí, segundo Ched, quando comenta esse texto, ele diz que os publicanos, considerados como uma classe especial de pecadores, além de ser muito mal vistos pela sociedade judaica naquela época, eles eram literalmente desprezados pelos religiosos que diziam seguir a lei. Porém, Deus ele prefere ser compassivo. Deus prefere ser compassível do que o cumprimento meticuloso da lei, conforme os fariseus, os saduceus, os sacerdotes naquela época, eles impunham sobre a população. Esses líderes religiosos daquela época traziam um fardo muito pesado para o povo. E aí Jesus, de uma forma muito clara, ele fala exatamente sobre isso quando diz: aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. O que adianta um cumprimento meticuloso, cheio de pendulicários criados pelo homem, cumprimento meticuloso da lei, com um monte de enfeites feitos pelo homem para tornar mais pesado ainda o cumprimento da lei? O que adianta tudo isso sem amor, sem o exercício da misericórdia? Tudo isso, certamente, como o Senhor Jesus mostra de forma clara, é vão. Mateus, ele percebe isso naquele momento, por isso que ele aceita o chamado de Jesus. Ele tinha uma carreira promissora como publicano. Ele podia ter continuado com o seu salário lá garantido, a sua carreira garantida, até o final da sua vida, mas ele deixa tudo para seguir Jesus Cristo, para essa oportunidade de conhecer o infinito amor do nosso Salvador. Outro episódio também que chama atenção envolvendo os discípulos, que mostra que Deus não faz acepção de pessoas, se refere a uma pergunta muito egocêntrica que é feita pelos seus discípulos. No relato que se encontra em Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, que diz assim:
Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, observe a pergunta, que terrível pergunta que eles fazem: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Diante daquela terrível pergunta que revela a falta de discernimento dos discípulos, em não compreender que o reino de Jesus não era deste mundo, em não compreender que o maior do reino dos céus é o próprio Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Ninguém tem um amor maior do que o do nosso Senhor. Como pode qualquer um de nós pensar em quem vai ter uma posição maior diante do Senhor? E Jesus, ele mostra de forma clara que isso pouco importa, porque o mais importante é ter um coração sincero, humilde, como o de uma criança. A criança, quando a gente vai fazer um trabalho com crianças, eu tive a oportunidade de trabalhar com música envolvendo crianças, e é interessante ver a empolgação que elas cantam, a convicção que elas expressam, de que elas entendem que elas estão cantando para o Senhor. E elas fazem isso com um coração tão aberto, com um coração tão puro, que isso faz qualquer um de nós que já somos adultos, jovens, tornarmos tão pequenos e perceber como que nós somos, como pecadores, temos a dificuldade de tornar como uma criança, de louvar a Deus com um coração simples, como o de uma criança, com a sinceridade que uma criança tem, com a humildade que a gente vê no coração de uma criança. E é muito triste ver hoje, aplicando isso para os dias de hoje, muitas crianças sendo literalmente influenciadas por pessoas que usam das mídias, em especial as redes sociais, para fazer influências, tornar-se influenciadores e exemplos péssimos, negativos, que afastam as crianças do nosso Senhor e impedem que elas conheçam e se acheguem até o Senhor Jesus. E Jesus é muito claro quando ele diz para receber as crianças, porque quem recebe uma criança recebe o Senhor. Daí a importância das igrejas investirem nessa faixa etária as crianças, ter trabalho voltado para as crianças, numa linguagem apropriada para elas. E glória a Deus, porque a nossa igreja, nós temos o nosso semear, que ao longo de todo esse tempo tem combatido o bom combate, trazendo uma palavra especial para as crianças, ensinando as Escrituras, e como diz a própria palavra de Deus, ensinando a criança no caminho que ela deve andar, na certeza de que quando ela estiver na mais alta idade, ela ainda vai lembrar daqueles ensinamentos e glorificará o nome do nosso Senhor. Amar e não fazer acepção de pessoas. Devemos receber as crianças, assim como também aqueles que acabaram de se converter em nossas igrejas, que são crianças na fé. Receber sem fazer acepção, mas sempre estendendo a mão, na certeza de que, recebendo-os, nós estamos também recebendo o nosso Senhor. Um outro ponto, um segundo ponto desse nosso estudo, fala exatamente sobre o ensinamento de Jesus, quando ele diz que o jugo dele é suave. E, de fato, seguir a Jesus, ele não é um fardo. Não há peso em seguir o nosso Senhor Jesus. Pelo contrário, nós sentimos prazer quando estamos andando com o nosso Mestre. Porque o amor de Deus, ele nos renova. O amor de Deus, ele nos fortalece. Ele aponta a direção e enche o nosso coração de esperança, na certeza de que breve o Senhor Jesus, ele volta. Esse jugo suave, ele se resume basicamente a 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas
e amar uns aos outros como o Senhor nos amou. E há um relato em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós nos aproximamos do Senhor e descansamos em sua presença, nós aprendemos do Senhor que Deus é amor. E esse amor, ele transborda de tal forma em nosso ser que todas aquelas cadeias de rancor, de relacionamentos quebrados, tudo aquilo que torna-se peso em nossa vida, logo se vai. Porque ao seguir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, experimentar desse amor, nós somos impelidos imediatamente a amar. A única coisa que nos move é o amor. E esse amor, ele transcende barreiras e ele torna o fardo, aquele fardo que muitas vezes a sociedade quer nos impor por meio de rancor, por meio de concepções equivocadas, por meio de situações e circunstâncias que nos deixam tão entristecidos. Tudo isso fica colocado num outro plano, numa outra esfera, porque isso não importa mais. O que importa é amar. Amar uns aos outros como o Senhor nos ama. O amor é o guia que nos aponta para a eterna luz de nosso Senhor Jesus. Por isso que nós não andamos mais em trevas, mas a luz do Senhor brilha por meio do seu amor que aquece os nossos corações. Quando tomamos a nossa cruz, negamos o nosso eu e seguimos o nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos cheios, inundados pelo seu Espírito Santo, que nos torna novas criaturas e nos faz ser conhecidos pelo amor, de forma que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E Jesus expressa essa verdade de forma muito clara por meio dessas palavras registradas também no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 26. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que dará o homem em troca da sua alma? O pastor Israel Belo de Azevedo, quando ele comenta essa passagem bíblica, ele afirma o seguinte, que vencer é perder, pois renunciar é abrir mão do poder que nós temos, porque podemos nos ter tornado autoritários. Renunciar é abrir mão daquilo que nós possuímos, porque podemos nos sentir seguros com essas coisas. Renunciar é abrir mão das ideias que nós adotamos, porque podemos estar errados. E o pastor Israel, ele conclui, a cruz de Jesus não tem poder, a não ser o poder da fraqueza. A cruz de Cristo é um convite para a liberdade que vem da renúncia. E essa renúncia torna o jugo suave, porque nós abrimos mão de todas as coisas deste mundo e só nos importa ser cidadão do reino dos céus e amar o nosso Senhor acima de tudo e amar ao próximo, uns aos outros, como o Senhor nos amou. Isto é a expressão do amor que nos faz amar, que nos faz renunciar todas as coisas deste mundo. E em terceiro lugar, um amor que é ao alcance de todos, um amor que não faz acepção de pessoas, um amor que é expresso por meio de um jugo suave, um fardo leve, que todos podem
carregar na jornada aqui que nós temos nessa vida, e amor esse que é o alcance de todos. Amar uns aos outros como Ele amou é viver a plenitude do amor. Não há barreiras para aquele que ama como Jesus amou. Não há nada que nos impede de amar sem fazer acepção de pessoas, porque é o Espírito Santo que nos move a amar, não vem de nós mesmos. Qualquer barreira do conhecimento humano, qualquer barreira desse conhecimento que é limitado, que é tendencioso, ela quebra. Ela é quebrada de uma forma sem igual, porque o Senhor Jesus nos deixou valiosos ensinamentos tão preciosos que nós temos o privilégio de hoje, como igreja, ainda debruçar nesses ensinamentos e muito aprender. E o Senhor Jesus, ele falou por meio de uma pedagogia que foi sem paralelos na história da humanidade. A pedagogia do nosso Senhor Jesus Cristo, que ensinou de uma forma verdadeira e com amor, tocando os corações de todos aqueles que ouviram naquela época. E hoje o nosso coração é tocado quando lemos os escritos sagrados sobre o Senhor Jesus e o Espírito Santo nos ensina e completa essa palavra em nosso coração. E Mateus, no capítulo 13, versículos de 34 a 35, registra todas essas coisas. Disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Jesus, ele demonstrou o seu imenso amor, falando por meio de parábolas, deixando o seu ensino acessível para todos daquela época e também olhando para todas as pessoas que vão passar por este mundo até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus, ele falava de forma a deixar que esses ensinos continuassem seguindo, ecoando ao longo dos séculos por meio da igreja e por meio da proclamação da sua palavra. Deus revela o seu amor para conosco por meio desses ensinos maravilhosos que o nosso Senhor Jesus nos deixou. Como, por exemplo, a parábola registrada em Mateus 18, 10 a 14, que diz: vede, não desprezei a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os anjos do céu veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E, se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer se sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Todas as ovelhas são importantes para o bom pastor. Por isso que o amor de Deus ele está ao alcance de todos, seja por ensinamentos como Jesus que falou por meio das parábolas. E nós, como missionários, precisamos expressar esse amor sendo agentes do nosso Mestre, testemunhando, falando das boas novas do Evangelho. A parábola do filho pródigo é um outro exemplo de parábola que toca muito o nosso coração, porque nos mostra a história daquele filho gastador, o filho pródigo, que sai, pede a sua parte da herança, gasta tudo, consome tudo que ele tinha direito. E aí depois ele cai em si, percebe que estava vivendo numa situação deplorável, numa situação de perdição, e volta. E quando ele volta para ter com o seu pai, com um propósito no coração de apenas servir o seu pai ali de longe já vê o filho retornando, vai correndo ao seu encontro, o abraça, mostrando o tipo de amor que o nosso Pai tem por nós. Jesus nos mostra isso por meio dessa parábola maravilhosa. E também nos deixa um ensinamento importante.
quando nos fala sobre a repercussão que o retorno do filho pródigo teve no coração de seu irmão. E um ensinamento precioso para a igreja, para não sermos como o irmão do filho pródigo, que não se alegrou com a salvação que chegou ao coração do filho pródigo, do seu irmão pródigo. Nós temos que nos alegrar com a salvação daqueles que se perderam. Essa é uma forma de demonstrar o amor do nosso Senhor por nós, esse amor que nos faz amar também. E como aplicação desse estudo, existem 2 parâmetros claros sobre o amor que devemos viver e expressar uns pelos outros. Um se encontra lá em Romanos capítulo 13, 10, quando o apóstolo Paulo escreve assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E, de fato, o Antigo Testamento todo sugere isto que Paulo deixa explícito neste texto. Amar demonstra, segundo o comentarista Everett Harrison, a submissão do crente e a sua operante obediência a Deus. E ainda um outro parâmetro, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2, 11. O amor uns com os outros não pode fazer acepção de pessoas. Devemos amar seguindo o exemplo incontestável do nosso Senhor. Não praticar o mal contra o nosso próximo e não fazer acepção de pessoas. 2 parâmetros urgentes e necessários na vida da igreja dos tempos de hoje. Vamos orar. Senhor, nós, neste momento, pedimos ao Senhor perdão pelas tantas vezes que o nosso coração fez acepção de pessoas ou maquinou o mal contra o próximo. Ó Deus, nós somos totalmente dependentes da Tua misericórdia, porque somos os mais miseráveis de todos os homens, quando deixamos a nossa esperança se fundamentar nas coisas aqui desta terra. Mantenha os nossos olhos como igreja firmes no retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e na proclamação da Tua palavra. Queremos anunciar em todo o tempo a verdade do Evangelho. Fala ao nosso coração e nos ajuda a expressar esse amor incontestável do Senhor, esse amor sem limites, esse amor infinito, expresso pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. A Ti dedicamos toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. No próximo estudo nosso, nós vamos ver que não existe amor como o do nosso Senhor. Deus te abençoe.